Senhor, que essa noite seja uma noite, Pai, que o Teu Filho se sinta à vontade. Em nome de Jesus, Pai, foi quebrado toda oposição. Esse lugar não é lugar de opositor, esse lugar é lugar de quem, ó Pai, entende que é melhor carregar o cajado, porque o cajado simboliza no mundo espiritual filho, ungido e escolhido. E aqui está, Pai, alguém escolhido, alguém, Pai, que o Senhor entregou um cajado, e através dele, Pai, nós receberemos uma palavra nesta noite. Que ele esteja, Pai, com o teu coração livre, e que a tua mente, Senhor Pai, conectada ao céu. Que ele se sinta, Senhor Deus, muita vontade, como ele sempre está. E eu te agradeço, Pai, porque essa noite é noite de alimento forte. Obrigado por tudo, e toda igreja diga Shalom, igreja. Não tomaram o café da tarde. Acho que tem café ali, gente. Shalom, igreja. Tudo bem com vocês? Estamos muito felizes. Abre para mim aí Lucas 24, capítulo 24, versículo 13. Deixa eu pegar minha referência aqui. Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 13. Estou com uma mensagem ardendo no meu coração. Eu quero entregar para vocês o que Deus me entregou. Lucas. Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Evangelho de Lucas. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversando a respeito de tudo que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo. Enquanto caminham, eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção para Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Volta no versículo 13. Aqui é a história dos discípulos no caminho de Emaús.
Para resumir, sem bem resumido, porque o tempo já está avançado, Jesus tinha acabado de morrer. Já estava no 3º dia após a morte de Jesus. Havia sim uma promessa do próprio Cristo de ressurreição ao 3º dia. As pessoas viram o túmulo removido, as mulheres viram a pedra removida, os discípulos viram, Pedro e João viram, mas não tinham provas suficientes para alegar que ele estava vivo. Esses dois, não sabemos o nome exato, mas de um é Cleopas, mas o outro não sabemos. Mas para resumir, eles estão fugindo de Jerusalém. Eles estão decepcionados porque Jesus morreu. Eles estão decepcionados porque Jesus falou que era uma coisa e para eles, na mente deles, eles estavam achando que não era aquilo que ele prometeu ser. Jesus, entre aspas, decepcionou eles e eles preferiram fugir. A decepção e a morte de Cristo decepcionou tanto eles que eles decidiram largar a comunhão. Decidiram largar os irmãos para trás e irem até uma cidade, até uma aldeia chamada Emaús. No caminho indo para Emaús, eles estão questionando, eles estão falando um com o outro, eles estão reclamando da vida, eles estão questionando como é que pode ele parecer ser o Cristo. Poxa, estava tudo dando certo, né? Mas de repente ele não se mostrou fraco, ele se mostrou... Então ele questionando acerca da veracidade do Cristo, estão ali questionando. De repente Jesus vem no caminho junto com eles, parte o pão e a história, eu vou chegar no final e vou concluir. Mas eu aprendo algumas lições. Primeira lição, versículo 13. Naquele mesmo dia, repete comigo, naquele mesmo dia no 3, 1, 2, 3. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Só que eles não tiveram a paciência de esperar o tempo de Cristo, do Cristo se revelar para eles. E por falta de paciência, eles quase perderam a bênção deles por falta de paciência. E às vezes o milagre está tão perto de você, mas por falta de paciência de esperar em Jerusalém, você está quase perdendo aquilo que Deus prometeu. Mas o recado que eu tenho para a igreja em CM-Struí: permaneça em Jerusalém, aguenta mais um pouco, suporte mais um pouco. Eu sei que a decepção do mundo lá fora é muito grande, eu sei que te prometeram muitas coisas, eu sei que a vida parece que está, mas aguenta mais um pouco, Jesus está chegando, aguenta mais um pouco, Ele vai se revelar para você, aguenta mais um pouco. Jerusalém, 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 continue em Jerusalém, Jerusalém, continue em Jerusalém. Mas Jerusalém, Isaac, é o palco da morte de Cristo. Jerusalém tem perseguição, mas em Jerusalém também tem a revelação da glória do Cristo. Permaneça em Jerusalém. Paciência, tenha paciência. Faltava pouco para ele se revelar para os discípulos, e nos próximos versículos ele se revela. Naquele mesmo dia, 2 deles, repete comigo, 2 deles. A gente é muito assim, gente. A gente quer tomar uma decisão errada e a gente busca alguém que concorde com a nossa decisão errada. E quando a pessoa dá uma decisão ao contrário, uma opinião, um conselho ao contrário, você ainda isso não sabe de nada. Porque a gente, ser humano, está buscando alguém que apoie nosso erro constantemente. Eu fiz alguma coisa errada, mas eu prefiro conseguir alguém que me acoberte, alguém que vai comigo para o caminho. A gente está constantemente em busca de pessoas que, mesmo a gente errando, passe a mão sobre a nossa cabeça. A ICM é uma igreja apostólica. A ICM é uma igreja que vive a graça. Mas ICM é uma igreja séria. ICM é a igreja que prega a palavra da verdade. E pecado continua sendo pecado, prostituição continua sendo prostituição. Então a gente não vai concordar com o erro. Não. A gente cuida, a gente abraça, a gente levanta, a gente limpa, a gente faz o que tem que fazer, mas nunca vamos concordar com o que é errado. A gente vai pregar a verdade, doa o que doer, até Jesus voltar. A ICM permanece de pé, pastor André permanece de pé, doa o que doer, queira o governo ou não, queira o Brasil ou não, não importa, a gente permanece de pé. E a gente busca constantemente pessoas que concordem com o nosso erro. Você vai ver que eles estão caminhando para longe de Jerusalém e os dois estão concordando com o outro. Rapaz, Jesus parecia Jesus, né? O Cristo, mas não é. Rapaz, é verdade. Conselho que eu dou para você: não seja essa pessoa que encoberta o erro dos outros. Tu errou, cara, mas não conta não. Confessa não. Não fala não. Deixa quieto. Deixa abaixo.
Vamos apagar as conversas, vamos apagar as evidências, vamos dar um jeitinho, vamos maquiar uma coisa que você não é, vamos fingir o que você não é. Não conta pra ninguém. Contar pro pastor? Não, pra que contar pro pastor? Ninguém precisa saber, até porque todo mundo erra. Só que nenhum médico consegue curar a pessoa se ela não revelar onde está a dor, se ela não revelar onde está o machucado. Deus está falando: confesse uns aos outros seus pecados e vós serão perdoados. Pare de caçar pessoas que concordem com o teu erro. Pare de caçar pessoas que apoiam a tua falcatrua. Amigo de verdade é amigo que fala a verdade. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, que no momento que eu mais precisei de alguém que falasse a verdade, ele falou a verdade. Não busque pessoas que apoiem seu erro, que apoiem que você não é aquilo que você... encobertando uma coisa que você não é. E não seja essa pessoa. Terceira coisa, eles estão... eles estão indo de uma direção oposta. E tem gente que acha que se mover é mais importante do que o propósito. Eu tenho uma frase comigo, talvez nem seja minha, mas assim, veio na minha mente, talvez eu ouvi em algum lugar, que direção é mais importante do que velocidade. Numa corrida, Gabriel, se o corredor que está do meu lado correr a 1000 quilômetros para cá e eu a 1 quilômetro para cá, quem está na vantagem? Se a corrida é para lá. Então, mais importante do que velocidade é direção. Eles estão numa direção oposta. Eles estão se movendo por necessidade. Eles estão se movendo por dor. Eles estão se movendo por aquilo que feriu eles. O local feriu eles. As pessoas estavam perseguindo os seguidores de Cristo. E se eu pudesse te dar um conselho, se você pudesse gravar tudo que eu estou falando, pelo menos essa frase: não se mova por necessidade, se mova por propósito. Não se mova por necessidade, por dor, mas se mova pelo propósito. Está doendo, mas se Deus não mandou sair, se Deus não mandou se mover, se Deus não mandou andar, não ande. Mas está doendo, deixa doer. Mas está chorando, chore. Mas não se mova por dor, se mova pelo propósito. Se mova pelo propósito. Quem se move pelo propósito, ele vai ver a glória do Cristo. Quem se move pelo propósito vai ter o milagre, vai ter a ressurreição. Quem se move pelo propósito vive o extraordinário. Capítulo 15, parte B. Bota no versículo 15, desculpa. Olha só, gente. Enquanto conversaram e discutiam, o próprio Jesus, na minha versão vai dizer o mesmo Jesus. Eu fiquei com isso na minha cabeça. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus que estava no ventre de Maria. O mesmo Jesus que nasceu santo. O mesmo Jesus que aos 12 anos ensinava os doutores da lei. O mesmo Jesus que foi batizado por João Batista. O mesmo Jesus que curou o cego. O mesmo Jesus que curou o paralítico. O mesmo Jesus que ressuscitou o morto, que ressuscitou Lázaro. O mesmo Jesus que morreu na cruz. O mesmo Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. E esse mesmo Jesus, ele está na ICM. Esse mesmo Jesus está aí na sua casa. Esse mesmo Jesus está mudando sua história. Se você crê que esse mesmo Jesus que estava lá na palavra, que é a palavra, que está aqui dentro, está mudando a sua história, levanta a mão para o alto e comece a glorificar o mesmo Jesus. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus. Ele era o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo Jesus. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus. Ele é o mesmo. Para começar a encerrar aqui, gente, 3 coisas que a decepção nos causa. Primeiro, pessoas murmuradoras. Por causa da decepção, eles estão indo para o caminho oposto, falando mal daquele que um dia tirou ele do anonimato. Por causa da decepção, eles estão indo no caminho oposto, falando mal do seu líder. Por causa de uma decepção, eles estão indo no caminho oposto, criticando e questionando.
Só que muitas das vezes não é sobre questionar, é sobre acreditar naquele que te chamou. Jesus tinha morrido, sim, mas tinha um projeto, tinha um propósito, e estava no prazo. Só que eles são pessoas murmuradoras. Eu louvo a Deus que na ICM Suruí não tem pessoas murmuradoras, não tem gente que fala mal de pastor, não tem. Mas porventura alguém na live que é de outro país, menos Portugal, está assistindo aí, vai um recado para você. Não critica aquele que te estendeu a mão um dia. Não fala mal daquele que te tirou lá da sarjeta. Para de criticar teu líder, teu pastor, às vezes até teu patrão. Para de questionar, para de apontar. Falando mal daquele que chorou por você. Falando mal daquele que dobrou o joelho de madrugada pela tua vida. Falando mal daquele que comprou a briga por você. Seja homem, seja mulher, seja homem. Para de falar, para de apontar aquilo que tu não entende. Se eu aprendo uma coisa com esses discípulos, é entender que como pode falar mal de alguém que tirou ele do anonimato, que deu uma oportunidade, que deu uma chance. Estão questionando, e eu não quero ser essa pessoa, e nem você quer também ser essa pessoa. Segunda coisa que a decepção nos causa: se afastar da comunhão. Jesus morreu, não teve evidência suficiente para eles. Eles se afastaram dos demais discípulos, porque a decepção me tira da comunhão. Eu não quero ver mais ninguém. Eu não acredito mais em pastor, eu não acredito mais em homem e mulher de Deus. Não, já me decepcionei demais. Foi muita afronta. Eu quero dizer uma frase que meu pastor fala: o pastor André não é o teu antigo pastor. A ICM não é a tua antiga igreja. Para de rotular todos, como fizeram e vão fazer também. Dê uma chance para o evangelho, dê uma chance para o novo, dê uma chance para a visão, dê uma chance para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se afastaram da comunhão, e a primeira coisa que a gente quer fazer é se afastar. Talvez tem pessoas aqui que não querem ver mais ninguém. Tem pessoas aqui que só querem ficar o dia todo no quarto trancado. Talvez tem pessoas aqui que não querem nem falar com os filhos, nem com o marido, nem com a esposa. Eu não sei como a decepção te afetou, mas hoje Cristo se revela para você, para poder fazer você voltar, para fazer você voltar atrás, para fazer você voltar a ter comunhão, para fazer o sorriso voltar para o teu rosto, para fazer teu coração pulsar de novo de alegria. Ele está aqui. Terceira coisa, os olhos se fecham. Por causa da decepção, a gente fecha o olho e não entende que Jesus está do nosso lado, querendo nos ajudar. Jesus estava do lado deles, conversando com eles, mas os olhos estavam fechados e não entenderam que era o Messias que estava do lado deles. E por não entender que Jesus está do lado deles e não está do seu lado, você fala: Jesus me abandonou. Não é que Jesus te abandonou, é que você não está enxergando que Ele está do teu lado o tempo todo. É que você não está enxergando que nessa lágrima lá no teu quarto de madrugada, Ele está do teu lado. Quando o laudo chegou, Ele estava do teu lado. Ele manda dizer, do mesmo jeito que Ele estava contigo na notícia ruim, na notícia boa, quando chegar, Ele vai estar contigo para celebrar com você. Abra os olhos. Eu chamo aqui o Ministério de Louvor para a gente já começar a encerrar aqui, que já deu minha hora. Somente a comunhão tem o poder de abrir os olhos de alguém. Jesus começa a falar com eles. Mas não era necessário que o Messias morresse? Não era necessário que acontecesse como Moisés disse, como os profetas disseram? Jesus começa a falar com eles. O coração deles arde. E aí Jesus vai fazer como se fosse mais adiante. Eles chegam na casa deles, no local que eles iam ficar, e eles falam assim: ô moço, fica com a gente mais um pouquinho, vamos comer alguma coisa. E eles não sabiam que era Jesus, mas já estavam com o coração ardendo. Jesus entra.
eles dão a honra de Jesus partir o pão. Não era comum visitantes partir pão, mas eles deram a honra para Jesus, não sabendo que era o Messias. Jesus parte o pão, e ao partir o pão, os olhos deles se abrem. O que é partir pão na mesa, pastor André? É voltar à comunhão. Porque a decepção me tira da comunhão. A falta de comunhão me faz fechar os olhos. Mas quando eu volto à comunhão, eu enxergo quem Jesus Cristo é. Hoje é noite de partir o pão. Hoje é noite de você voltar à comunhão. Hoje é noite de Jesus partir o pão com você. Ele está falando, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Pode louvar, Felipe, esse varão bonito. Glória a Deus, pode louvar. Se você quiser. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Eu fico pensando, gente, o que faz Jesus ir atrás daqueles camaradas, sendo que eles estavam desistindo do propósito, sendo que eles estavam falando mal do Messias, questionando a veracidade de ele ser o Cristo, indo um caminho oposto ao que era delegado a eles. Pastor Francisco, o que faz Jesus, o motivo do assunto, pastor André, ir atrás das pessoas? O que faz Jesus ir atrás de quem abandonou ele, de quem não acreditou nele? Eu fico me perguntando, que amor é esse? Que graça é essa? Que mesmo eu errando, pecando, fazendo o que não deve, Jesus continua indo atrás de mim. Que graça é essa? Que amor é esse? Que mesmo eu fazendo o que é errado, falando o que é errado, Ele insiste em me amar, Ele insiste atrás de mim, Ele insiste de partir o pão comigo. Que amor é esse? Que amor é esse? Quem era você, gente? Quem era eu? Olhar você daqui 2 anos atrás, 3 anos atrás, ou até menos. Talvez você usava droga. Que amor é esse? Talvez você traía ou foi traído. Quem sabe você viveu uma vida de prostituição. Quem sabe você viveu uma vida de bandidagem. Mas olha você aqui, que amor é esse? Talvez tua boca era suja, tu falava palavrão, tu falava baixaria. Mas olha você aqui.
E ao invés de Ele te excluir, te matar, te fuzilar, Ele está mandando eu falar aqui no altar: eu te amo, eu morri na cruz por você, eu te amo, eu estou indo atrás de você, eu calamanaciando remanaia. Que amor é esse? Que amor é esse? Deus é Deus de pessoas que nunca erraram ou quase nunca erraram. Mas Deus também é Deus do maior pecador que existe. Quer que te prove? Eu te fiz um esboço aqui. Eu te provo na Bíblia. Quer ver? Deus é Deus de Isaac, que quase não tem erros relatados na Bíblia. Isaac, que se mostra um grande homem de Deus. Mas Deus também é Deus de Jacó, que engana irmão. Deus é Deus de Jacó, que engana sogro. Deus é Deus de Jacó, que erra. Deus é Deus de Jacó, que fala mentira, que vai atrás de Jacó. Deus é Deus de quem nunca errou, também, de quem quase nunca errou. Mas Deus também é Deus do Jacó, que vive uma vida de mentira. Mas Deus está falando: eu te peguei hoje aqui, eu te encontrei hoje aqui para mudar a tua história, mudar a tua vida. Deus é Deus de Enoque, que somente algumas palavras falam. E Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. O cara é tão top que Deus quis que ele morasse com ele. Mas Deus também é Deus de Moisés, que mata a pessoa, enterra na areia. Deus é Deus de Moisés, que casa com mulher estrangeira. Deus é Deus de Moisés, que em vez de tocar na rocha fere, é um pouco estressado. Deus é Deus de pessoas que quase não erraram, mas também é Deus de você, que virou de ponta cabeça nesse mundo, mas Ele te encontrou aqui hoje para mudar a sua história. Deus é Deus de Elias. Deus é Deus de Elias, que teve medo, mas não teve erros aparentemente. Deus é Deus de Elias, que ele é tão top que sobe no redemoinho, que sobe no redemoinho ao céu. Mas Deus também é Deus de Davi, que manda matar o cara e pega a mulher dele. Isso te escandaliza? O nome disso é graça. Eu não posso fazer nada para reclamar com Ele. Ele é Deus de quem matou, Ele é Deus de quem traiu, Ele é Deus de Davi também. Ele é Deus de João, que era carinhoso e deitava nos peitos de Jesus. Mas Ele é Deus de Pedro também, que quando aperta a pressão, ele finge ser o que não é. Ele nega Cristo, mas Cristo vai atrás dele para mudar a história. Eu não sei quem é você. Talvez você já está no 10º casamento. Talvez você vive uma vida de droga, ou está vivendo uma vida de droga, uma vida de maconha, cocaína. Mas Deus me trouxe aqui para falar: Deus é Deus de quem quase nunca errou, mas Deus também é Deus daquele que errou, que está na sarjeta, que precisa de ajuda. E hoje é noite de mudança. Hoje é noite de mudança. Ele foi atrás de você. Ele foi atrás de você. Quem nesta noite precisa que Cristo parta o pão para os seus olhos se abrirem? Cadê você que precisa sentir a presença dele? Levanta a mão. Você que precisa sentir a presença dele, levanta a mão. Levanta a mão. Você que precisa sentir a presença desse Cristo. Cadê você? Levanta a mão, que eu quero te conhecer. Você pode vir aqui à frente para a gente orar juntos. E eu me prontifico a ser o primeiro a receber oração. Eu preciso do Cristo. Eu preciso de milagre. Cadê você? Cadê você que precisa de oração? Que quer sentir esse abraço do Messias, esse abraço do Cristo? Cadê você que quer abraçar essa chamada, que quer chegar para perto? Cadê você? Eu quero orar por você. Adore, adore, adore. Cadê você?
emoção. Adore, 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 adore.